Olá, estamos de volta com o podcast A Seara, trazendo informações sobre o serviço da associação e também sobre o mundo dos negócios. Hoje nosso tema é sobre o Praia Limpa, Praia Viva, um projeto importante da Associação Comercial de Araguaína, que trata, e trabalha o combate ao descarte de resíduos sólidos nas praias e principalmente a conscientização ambiental. Para falar sobre este tema, temos 3 importantes convidados aqui. Temos os diretores da Seara, da Diretoria Ambiental. Temos a Juliane Carneiro. Juliane, seja bem-vinda. Obrigada, Deise. Temos aqui o Reni Costa, também o diretor da Seara. Seja bem-vindo, Reni. Obrigado, Deise. E temos aqui o Sargento Rocha, da Polícia Ambiental. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Estamos aqui para contribuir. Então, para a gente falar um pouquinho, quem não conhece, nós vamos conhecer aqui um pouquinho da história deles, um breve currículo aqui para falar, para a gente poder fazer a introdução sobre o projeto Praia Limpa, Praia Viva. Vou começar falando da Juliane Carneiro, que é casada, mãe de 4 filhos, avó de 2 netos, filha de Dona Geralda Barbosa e do saudoso chefe dos escoteiros, o famoso Carneiro do Guincho, formada em Geografia pela UFT, é também bacharel em Administração de Empresas pela Unitins, bacharel em Direito pelo Interpac e pós-graduada em Geografia e Meio Ambiente com doutorado em Ciências Jurídicas e Sociais. Hoje a Juliane é diretora de assuntos ambientais e trabalha também no município, Juliana? Não trabalha mais não, né? Ou seja, tem um currículo aí extenso de muitos trabalhos também, mas que entende muito bem sobre meio ambiente para essa discussão e esse bate-papo aqui. Temos o Reni Costa, empresário conhecido, bastante conhecido aqui em Araguaína, como eu falei, diretor de assuntos ambientais, públicos e responsabilidade social da Seara, empresário, fundador e CEO da REN Software, uma empresa de tecnologia em sistemas, fundada em 1997, já inovando naquela época, Reni? E hoje é uma empresa consolidada na região, atualmente com uma rede aí com mais de 40 revendas e cerca de 17 estados. E o terceiro sargento, Paulo Igor da Silva Rocha, mais conhecido como Sargento Rocha, formação acadêmica Ciências Biológicas, biólogo pela Unidade de Ensino Superior do Sul do Maranhão. Atualmente está cursando a pós-graduação em projetos e licenciamentos ambientais, auditoria e perícia ambiental e educação ambiental, por uma Faculdade do Leste Mineiro, formado pela Polícia Militar do Estado Tocantins, 2º Batalhão, a BPM de Araguaína. Em 2014, atualmente está lotado no Batalhão da Polícia Militar Ambiental, pertencendo à 2ª Companhia Ambiental de Araguaína desde 2014. Também está na graduação 3º Sargento da Polícia Militar Ambiental e cursando o curso de Policiamento Ambiental desde 2021, atuando aí como patrulheiro ambiental na hora operacional. Então, assim, nós temos aqui 2 universos, do meio ambiente e também o mundo empresarial, porque uma coisa é ligada à outra. Eu falo que hoje o empresário tem que ter o olhar para a responsabilidade social, para a educação ambiental, tem que agregar valores para a sua marca, eu acho que é importante isso. E eu vou começar com a Juliana, porque a Juliane está lá no começo do projeto. Juliane, queria que você explicasse para a gente como nasceu o projeto Praia Limpa, Praia Viva. Então, olá a todos. O projeto Praia Limpa, Praia Viva foi assim que eu vi participar da Seara, há 20 anos atrás, bastante tempo, eu identifiquei entre as diretorias que havia na época que faltava esse olhar para o lado ambiental e esse olhar para o lado social, assim, dessa contrapartida, na verdade, Então, assim, a nossa associação comercial, a gente sabe que ela está aqui para cada vez mais fortalecer o nosso comércio, fortalecer cada vez mais os empresários, buscar essa melhoria, mas a gente sentia também a necessidade de ter esse olhar para o meio ambiente, até porque se não existir o meio ambiente, se não existir os projetos sociais, a gente sabe que isso vai deixar de fortalecer nós também como empresários, Então, com esse olhar, foi uma solicitação minha na época e foi criada a diretoria de meio ambiente, da qual eu estou lotada desde essa época. Então, foi um avanço que eu acredito que a Associação Comercial de Araguaína teve, quando ela teve
quando o presidente, na época, que foi o nosso presidente Hélio, acatou a ideia de criar a diretoria de meio ambiente. Como era, Juliane, naquela, quando vocês começaram com um projeto para retirar o lixo, né, fazer esse descarte, o que vocês encontravam naquela época? É interessante que quando surgiu Praia Limpa, a gente, no primeiro momento, a ideia foi a gente tirar o lixo das praias, né? Porque a gente sabe que nós, os araguainenses, e toda a região, na verdade, aqui do nosso entorno, a gente sabe que em julho tipicamente a gente vai para as praias. Então, assim, eu cresci nesse ambiente a minha vida inteira, desde pequena. Todo mês de julho a gente ia para a praia e crescendo e vendo isso e participando também como escoteira, que na época eu fui, eu via muito essa necessidade da gente tirar o lixo que era deixado. Então, assim, como isso foi começando a ser trabalhado nas pessoas, essa questão ambiental foi crescendo cada vez mais, quando a diretoria de meio ambiente foi criada, a primeira ideia era a gente fazer a retirada de lixo das praias. E foi isso que aconteceu. Então, no primeiro momento, a gente foi para as praias, teve os tambores, tivemos pessoas que foram trabalhar lá e fazer essa retirada de lixo na época das praias. Mas ainda bem que o projeto evoluiu e hoje a gente sabe que cada vez mais a responsabilidade do lixo é de quem leva. Verdade. Reni, você é empresário e eu acabei de falar que a conscientização do empresário, da importância da marca dele está atrelada à responsabilidade social, hoje é algo que para muitos empresários é um princípio, né, dentro da empresa. Eu queria que você falasse disso, né? Ainda tem muito empresário que precisa ter esse olhar de fazer parte de campanhas de alguma forma levam benefícios para a comunidade, como a Praia Limpa? Com certeza, Deise. A importância do empresário ter essa informação, ter esse conhecimento de participar e apoiar esses projetos. Isso traz uma grande relevância, não só para o presente, mas para o futuro também das pessoas que fazem uso do meio ambiente, das praias. É uma forma bastante consciente, né? Porque agrega, né? Hoje o consumidor está mais consciente e eu acredito que quando vai comprar algum produto ou algum serviço, ele quer comprar onde tem uma empresa que tem essa capacidade de entender que ele faz parte desse processo e da responsabilidade junto à sociedade, né? Com certeza. Se você falando em comprar, me traz a seguinte lembrança. Existem países que você, quando vai ao mercado, você não leva sacola do mercado para casa, é o inverso, você traz uma sacola de pano de casa para levar os produtos, né? Isso é muito comum em vários países, né? E assim, esses países, eles são grandes apoiadores a não produzir lixo, né? Existe aí inúmeros lixos no final das praias, é por isso que esse projeto maravilhoso da Seara, Praia Limpa, Praia Viva, eles começaram de forma indo lá, fazer limpeza mesmo, fazer uma higienização nas praias. E hoje, além dessa higienização, ela conta com o quê? Ela conta com a conscientização para não produzir tanto lixo assim, conscientizar as pessoas de fazer um uso limpo das praias. E, em contrapartida, temos aí hoje grandes parceiros apoiadores desse projeto. E o desejo nosso é que cada vez mais possamos ter apoiadores para ter uma soma muito grande dentro desse projeto. Existe o projeto, o trabalho com estudantes, né, com crianças, que é um grande transformador da sua realidade, né? Ele acaba sendo um agente porque ele educa o pai, educa a mãe, e eu acho que é fundamental e tem que ser mesmo a educação ambiental, ela tem que começar na infância, porque são pequenos passos, né? Você cuidar do seu quintal, daqui a pouco você está cuidando, por exemplo, da praia, entendendo que resíduo sólido ele pode ser reaproveitado, né? Ter esse entendimento de dar valor, né, Reni? Com certeza. Na edição passada do Praia Limpa, Praia Viva, foi feito um trabalho extraordinário com as crianças, né? A Juliane vai poder falar até de uma criança aí do estado do Pará, que estuda em Araguanã, que foi contemplada com uma bicicleta, né? E todas essas crianças, e em especial
ela tem um detalhe muito especial, é a demonstração lúdica de como que ela gostaria que a praia fosse, né, uma praia limpa, uma praia totalmente viva através de desenhos, né? Essa conscientização das crianças é a base de tudo. Ele é um agente transformador dessa... São crianças das escolas públicas, né? E envolve só Araguaína, Juliane? Não, Como é? Na verdade, envolve todos os municípios, os 4 municípios que participaram e que irão participar esse ano, né? Inclusive, a gente sempre chama não só a Secretaria de Meio Ambiente, que faz essa parte ambiental, mas também a gente chama as secretarias de educação. Então, são as escolas públicas municipais que participam, né? A gente pega essas primeiras séries nas escolas públicas municipais. É por isso que o projeto se estende até outubro, né? Esse ano, qual é a programação que vocês têm? Então, nós começamos, o projeto já vem desde março com as reuniões internas, né? Agora a gente já fez a primeira reunião com os parceiros, né? E estamos montando a programação para direcionar, e na verdade, as parcerias a gente pega, com os parceiros a gente direciona o papel de cada um, que na verdade todos já sabem o seu papel, mas eu acredito que nós todos unidos, distribuindo os papéis e trabalhando nas 4 praias, a gente tem, nos 4 municípios, na verdade, né, porque são várias praias verdade. nos municípios, a gente consegue uma conscientização melhor, um resultado melhor. E quando eu falei que o projeto evoluiu, é justamente isso, a gente saiu só de catar o lixo na praia e estamos trazendo cada vez mais essa conscientização ambiental. E não só lá na praia, com o barqueiro, com o barraqueiro, com o turista, mas também nas crianças, nas escolas. Por isso que é um projeto extenso. Porque é importante essa capacitação que os parceiros levam para a população ribeirinha, mas também para quem trabalha lá, que gera renda, de ter entendimento do que é turismo ecológico, né, Juliane? Isso. Então, e esse aí eu vejo mais um papel ainda como associação comercial, porque como associação comercial a gente também está ajudando com palestras ligadas ao Sebrae, ao curso de turismo da UFT, às universidades que são parceiras nossas, trazer para esse ribeirinho que recebe o turista uma oportunidade dele receber melhor, dele se qualificar mais, para ele ter aquele turista ali, vamos dizer assim, de todos os anos, e isso vai fazer com que gere renda, não só para ele, mas também para o município. Major Rocha, a Polícia Ambiental, ela já é parceira há bastante tempo lá do começo do projeto. Fala um pouquinho do que vocês realizam durante o projeto Praia Limpa. A Polícia Ambiental já tem mais de 10 anos que a gente trabalha em parceria com a Seara, e principalmente falar o que está no artigo 225 da Constituição, né? Que é a questão do meio ambiente equilibrado, economia equilibrado. Todo tem direito a um meio ambiente essencial à qualidade de vida, é um dever de todos, e também direito e dever de todos, né? É feito um trabalho de fiscalização também, é um trabalho assim de educação, claro, mas eu lembro que quando a gente vê o resultado, a gente também tem um trabalho de combate, por exemplo, que o Naturatins entra também como parceiro, né, de combate à pesca predatória. Existe um trabalho também, por exemplo, de evitar, de repente, queimadas. É também feito um trabalho de fiscalização. Quando vocês estão lá e percebem algo irregular, é possível de multa, por exemplo? Sim. São feitos, durante esse período de veraneio, disponibilizadas embarcações pela Polícia Ambiental, né? Onde é feita essa questão preventiva e também ostensiva no local. Quando a gente se depara com qualquer tipo de situação, primeiramente é a parte educacional, né? Para que ele entenda a questão de resíduos, pesca, queima, e ele sempre tem um segundo momento, né? Porque também não é só a punir, né? Não é só taxar. A gente também trabalha na parte educacional, que também é uma tríade, que também é da Polícia Ambiental, né? Que além de policiar, também tem a parte educacional e também a parte fiscalizar. Primeiro momento que a gente passa, geralmente, nas praias, embarcado ou até desembarcado, que a gente fala na questão de embarcação, a gente passa conversando, afirmando aquelas situações que já foram antecipadas
antecipada a eles. E no segundo momento, já fica claro, né, que pode ser passível de multa ou até uma sanção maior. Você acha que a população local está mais consciente disso, que ela também é um agente fiscalizador? Eu vejo que o trabalho é feito pela Seara de antecipar, né, através de projetos, meios de antecipar, com certeza. Nós já estamos aí há mais de 10 anos e é claro, fica evidente, tanto com crianças, como já foi bem falado aqui, com a parte de pessoas local, né? Os ribeirinhos também são bem mais conscientes, isso eu não tenho nem dúvida, até porque nós vamos falar com ele, até as leis já estão bem mais cientes. Então isso é notório, tanto por parte da Polícia Ambiental como os demais órgãos. Quando ele chega para falar qualquer coisa, ele fala assim, sim senhor, você já estou sabendo. Então, ou seja, o trabalho de parceria, antecipando algo que vai vir posterior, que é a questão de sanção, de multa, que não é o meio que a gente quer. A gente quer a pessoa que tem uma parte educacional antecipada. Quando a gente chega para conversar, eles já estão bem mais cientes. Seja lá, como bem foi falado, seja antecipado nas escolas, até que esse meio, essa parte de agora está chegando na questão de meio ambiente, né? A gente também tem a parte educacional em palestras e tudo. A gente vê que as crianças ali dos 5 anos em diante já sabem falar muito bem sobre a parte de meio ambiente. E eles, mesmo, o mais interessante que a gente nota, que quando a gente chega, né, porque a gente usa uma farda, acaba sendo ostensivo, eles ficam felizes com a nossa chegada. E quando a gente vai conversar com o pai, ou com os pais, ou o turista local, eles mesmo interferem com a opinião deles lá da criança, já impondo uma presença deles como sabedores do que está acontecendo. Então isso é muito importante e eu fico assim maravilhado com as situações que a gente se depara, porque por falar em polícia, às vezes parece que é só a parte repressiva, né? Mas durante todo o ano, nós da Polícia Ambiental fazemos esse tipo de trabalho. Quando a gente se depara com pessoas que têm essa consciência, eu fico muito feliz. Qual é o maior desafio de vocês? O que mais encontra, seja de crimes ambientais? Qual ainda precisa ser mais trabalhado, sargento, desculpa, nesse trabalho que vocês fazem durante a temporada de praias? O que a gente pode observar nesse intervalo, como já bem relatei aqui, é uma crescente, mas nunca deixa de ter alguém que na hora que passa o meu limite, eu ultrapasso o limite de alguém, não é isso? Então, o que a gente procura muito nesse intervalo, porque geralmente, o que a gente vê aqui na Araguaína e região, muitas pessoas tiram férias realmente nessa data. Comércio fecha, né? Entendeu? Tem loja assim que fecha o mês. E eu posso relatar aqui para vocês que a gente começa no início a fiscalização, passa 15 dias, 20 dias, eu volto no mesmo local e tá a mesma família. Só que na primeira passagem, como eu acabei de falar, e os demais órgãos que vem anterior, você pode observar que todos estão com o lixo recolhidos, com os horários que tem que fazer, e onde é o descarte. Então isso é um trabalho que é muito bem feito pela prefeitura local, seja de qualquer das praias que a gente fiscaliza. Então, além dessa parte que a gente pode também penalizar, ver uma sanção, a gente vê a questão da pesca, que é um lugar de lazer, a hora das férias, né, assim, é o filho que quer pescar, a mãe quer pescar, o sobrinho quer pescar, e o que a gente sempre auxilia é o quê? Tudo que não é proibido é permitido, né, assim que a gente fala. Você pode pescar, desde que você esteja o quê? Autorizado, esteja com a carteirinha em dias, com a carteirinha em mãos, sabendo da legislação local, seja estadual, seja municipal. Então, esse trabalho que vem sendo feito durante todo o ano para chegar nesse período, a gente vê o resultado no final dele. Então, a cada ano, são mais de 10 anos dessa parceria junto aqui, é notório. Eu estou há 14 anos no ambiental, esse meu trabalho. E eu posso dizer claramente, como educador ambiental também, tanto em palestra como nessa área, que é cada dia. Eu tenho uma felicidade de dizer que a pessoa está mais consciente. Inclusive a Juliane, uma entrevista que ela deu, ela falava que lá no começo até sofá se encontrava nessas limpezas que tinha, né? Hoje você já percebe uma diminuição considerável, porque a coleta de resíduos sólidos é feita depois dessa temporada de praia, né, Juliane? Isso, eu ouvindo o sargento falar e analisando aqui, o tanto que tem evoluído essa questão ambiental e tem evoluído a consciência, né?
E se você imaginar que a gente saiu de um projeto que ia para as praias recolher o lixo, e hoje a gente tem todo o município local que faz esse trabalho e faz muito bem feito. O ano passado eu tive a oportunidade de ir em todos os municípios e ver e assistir e olhar assim como que estava sendo feito. Realmente tem sido um trabalho muito bem feito pelos municípios locais. Eu acredito que os municípios estão evoluindo para cada vez mais cadastrar essas pessoas, porque gera mais responsabilidade para essas pessoas que estão acampadas, igual o sargento falou. A gente sabe que as famílias mudam, né? Elas mudam a residência delas no mês de julho para o Rio. Então, eu creio que é interessante para todos nós que temos essa característica e temos essa cultura aqui na nossa região de se mudar para o Araguaia, de preservar, né? E pegando esse gancho aí, Deise, falando que o tanto que houve essa evolução. Hoje eu vejo que a questão ambiental, da questão do lixo que é deixado no local, infelizmente, ela está mais na mão dos turistas. Os turistas hoje são as pessoas que têm que ter mais consciência. Eu vejo que o município tem feito a parte dele, tanto na parte da coleta ali efetiva, tanto na parte da educação ambiental. Eu tenho visto que o município tem trabalhado bem, mas a gente tem observado que às vezes o turista ele está lá dentro do rio, e às vezes quando está ali, está tomando uma latinha de alguma coisa ali, e por ali ou come alguma coisa e por ali mesmo ele já faz aquele descarte daquele lixo. Então eu acredito que cada vez mais essa consciência, e aí é onde entra a gente trabalhar nas escolas, porque a gente está pegando os filhos daquelas pessoas que vão ser turistas, né? Exatamente. E trazer para essa consciência dessas pessoas que, se elas entenderem, porque o que as pessoas têm que entender é que quem é responsável pelo lixo que eu levo para a praia não é o município, sou eu sou responsável. Então, se lá tem um local de descarte correto, a pessoa tem que fazer tem que fazer esse descarte correto, porque aí o município vai dar destino a ele. Mas aí a gente tem que trazer aqui para os turistas cada vez mais. Vejo também hoje o envolvimento dos barqueiros e dos barraqueiros como pessoas conscientes. Como ele falou, a gente vai falar, elas já têm muita noção disso, até porque eles sabem que dali gera uma renda significante, né, para eles durante o ano, né? Então é cada vez mais a consciência mesmo de todos, mas eu chamo muito aqui a atenção dos turistas. Eu vi que, uma vez eu vi uma frase falando assim que poder é servir, né? As pessoas têm que ter esse entendimento de que você, quando tem oportunidade como essa, né, tem um poder aquisitivo, pode ficar lá, que existe um custo para você se manter dentro de uma praia, né? Tem estrutura para isso, mas você tem que entender que você está ali também para servir, não é as pessoas ou o funcionário que limpa ali vai estar servindo você, né? Você tem que ter cuidado com aquilo que você leva, porque termina a temporada de praia, a gente já vê ainda muitas barracas montadas, né? Acho que o município, inclusive, tem fiscalizado muito isso, nesse sentido de que é responsabilidade de quem montou de tirar na data, né, Juliane? Exatamente. Esse é o trabalho, na verdade, que fica para o final dos finalmente, que a gente faz ali pelo mês de final de setembro, início de outubro, que é justamente passar e aí pegar aqueles locais que não foram desmontados e tentar dar um destino àquilo ali. Mas hoje a gente já diminuiu muito a quantidade, como você falou, a gente já tirou de geladeira, de sofá, de vaso, de tambores de dentro, que foram largados lá na praia, né? Hoje a gente diminuiu muito essa quantidade, as pessoas estão mais conscientes e cada vez mais que os municípios tentarem implantar a questão do cadastramento, que é uma coisa que a gente tem trabalhado com os municípios, porque tudo é um passinho, né? Nós estamos dando um passo a passo. Então vai chegar um momento que os municípios vão se organizarem a ponto de cadastrarem, e aí cada vez mais vai ficando mais fácil de resolver essas questões de quem montou, desmonta. Pode. É importante complementar a fala dela que, diante das nossas fiscalizações lá, a gente costuma falar, você está cadastrado, né? Justamente porque a gente, indo uma segunda vez, a gente se deparando, fica muito mais fácil pegar todos os dados. A questão do descarte do lixo, e não só isso, mas também como os dejetos, na verdade. Geralmente é feito os tambores, como fosse o banheiro, né? Sim. Sim.
esses banheiros lá que são colocados, é feito um tambor, tem todo um jeito que a própria prefeitura repassa para eles. E é interessante falar, né, que no final desse arrasto que a gente fala, né, que é o arrasto do lixo, que realmente é esse termo que a gente usa, quando a gente está fazendo essa questão da praia, no final da limpeza, a gente procura saber em cada ponto aonde estão esses tambores. Sim. Porque com certeza, no final, a água vai subir e aí? A contaminação disso essa conta fica para quem? Exatamente. Entendeu? Então, assim, isso parece uma bobagem. Não, não é não. Mas que no final é um detalhe importantíssimo. Porque nós temos na praia, mas nós temos as ilhas próximas às praias. Se nós temos ali 60 pessoas cadastradas, eu tenho quase certeza que estão 60 tambores. Se eu pego minha família e coloco lá durante um mês, não é verdade? E é interessante o que ela também relatou, que aquele filho, a gente chega lá para conversar assim, meu pai ficava aqui nessa praia, o meu filho, então assim, querendo ou não, aqui em Araguaína tem essa questão interiorana, essa questão desse lazer interiorano. E a época da praia, isso fica mais claro, de colocar nesses lugares. Então, apesar da gente estar lá, a gente tem que fazer essa pergunta, para saber como não fazer no final. Mas antes da gente ir lá, a gente pergunta sempre para a prefeitura, quem está à frente, perguntando se vocês passaram lá, avisando, dizendo o encerramento dessa questão. É uma questão também que eu posso até levantar aqui também, que a gente costuma falar sobre a retirada de madeiras no local, né? São madeiras roliças que a gente tem por lá, que tem muitas madeiras que são protegidas no local. E a gente pode ver que eu posso dizer assim, nos 5 a 6 anos, de lá para cá, essa questão dos municípios tá batendo em cima, eu não consegui notar o quê? Diminuiu. Né? Porque tem que saber se é bambu, tem pessoa que faz com bambu, tem pessoa que faz com madeira roliça, que é descartado. Mas isso, querendo ou não, está degradando uma parte da margem, uma parte próxima de onde ele está acampando. Então, até isso a gente passa a observar. A gente pergunta que palha que você está usando, onde você está retirando essa questão da palha, porque a gente sabe que a palha depois ela vai realmente vai se degradar, lógico, né? Outra coisa que a gente costuma falar, qual o tipo de produto de armazenamento que vocês estão usando, não é? Porque a gente sabe que por estar distante, às vezes, na ilha, leva-se bastante PET, garrafa PET. Na verdade, às vezes você tem eles, como eles levam a energia para esse local, é colocado os congeladores, né? E lá tem os locais, vai descartando aonde? Você vai descartar isso aonde? Na verdade? E diante disso aí, eu te pergunto, como você tem alguma coisa biodegradável, você está utilizando a mesma garrafa para beber água, né? No final do dia você só lavar e repor. Com certeza aí vai ter o descarte de 20, 30 garrafas por dia. Exatamente. Onde as pessoas têm que ter esse entendimento, né? Não é uma ação isolada. O que eu faço afeta toda uma comunidade, né? E a gente vê a cada ano, né? Seja no período de muita chuva, ou seja no período de muita seca, que é resultado do homem também, né? Mas a gente tem essa preocupação, quer dizer assim, uma ação sua, somada a de muita gente, o resultado ele acaba sendo desastroso, né? A gente já está nos minutos finais, eu vou pedir para vocês assim, que falassem para a gente qual é a herança que esse projeto Praia Limpa, Praia Viva, né? O que ele está deixando, né? A gente, claro, tem uma caminhada ainda pela frente, porque é um trabalho de meio de formiguinha, né? Conscientização ambiental é algo que a gente trabalha todo dia. Mas, Juliane, desses mais de 10 anos de projeto, qual é, na tua opinião, assim, que mais tem deixado para essas comunidades, seja as praias aqui em Araguaína, Garimpinho, seja em Pabacilândia, a Praia do Coco, né? As praias lá de Araguaína, nas ilhas, né? E Xambioá. Eu acho que a maior herança mesmo é a gente ter uma praia limpa, para que ela seja viva. E eu sempre deixo um recado que eu li uma frase, como você falou agora há pouco, e eu acho que essa frase ela tem que internalizar em cada pessoa, em cada um de nós. Você é responsável pelo seu lixo até depois da sua morte. Então, você tem que procurar dar o destino certo. Não passe essa responsabilidade para ninguém. O lixo que você levou como indivíduo para a praia, ou você estando com a sua família, ou você estando numa praia só ali e tal,
é responsabilidade sua dar o destino dele lá, o descarte correto ali, para que depois o órgão responsável faça. Mas você é responsável pelo seu lixo. Essa é a grande herança. Renier, que você está participando aí agora desse projeto, o que é que você poderia deixar assim da importância dele, enfim, para agora e para futuras gerações, né? A importância desse projeto ela é grandiosa. E refletindo aqui, é um projeto que já tem sucessão. O sargento acabou de falar. E o filho está lá, meu pai estava aqui, meu avô estava aqui, e isso também a gente tem presenciado ao longo do tempo. E o que a gente espera é cada vez mais uma praia limpa, é um Tocantins mais limpo, é um Araguaia mais limpo, que nós possamos estar usando ele, mas estar usando bem e consciente. É isso. E sargento, o papel de vocês, parceiros, é fundamental nesse processo. Com certeza. Como já relatei aqui, eu estou 14 anos aqui dentro, e eu posso deixar claro, nos últimos 10 anos, a consciência do papel do cidadão. A gente costuma chegar lá e dizer para ele, você tem seus direitos, mas também você tem os seus deveres de estar atuando. Então, a cada dia que passa, isso deixa um papel mais bonito, e que tomara que esse projeto, né, se estenda por muitos, muitos anos, que eu esteja aqui dentro também, poder contribuir e trazer um pouco da nossa experiência, um pouco mais aqui do Batalhão Ambiental. E para mim é uma honra estar aqui nesse podcast aqui participando nesse tema tão importante. Eu gostaria de agradecer aos três por essa contribuição, por esse bate-papo. Tenho certeza que o projeto já é sucesso, aí bastante parceiros, lançamento aí para o dia 24 de junho, mas já está acontecendo aí as reuniões e a tarefa de cada parceiro. Eu gostaria de lembrar, né, que você pode nos acompanhar em áudio e vídeo pelas plataformas da Seara, plataformas digitais, no YouTube, no Spotify, no Deezer, né? Então, continue acompanhando a gente. Eu acho que isso só agrega o seu trabalho, né? Seja no seu ambiente profissional, seja dentro da comunidade, na sua casa. Eu acho que a proposta do podcast é fazer isso, né? Levar informação e serviço e propor debates. Muito obrigada e até a próxima.